Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez através deste meio de comunicação para refletirmos um pouquinho a esta grande realidade que todo o povo brasileiro, não diferente aqui em São Paulo de Olivença, estaremos vivendo neste próximo domingo, 15 de outubro, eleições municipais. Claro que não dirijo apenas aos nossos paroquianos aqui de São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas, mas também me dirijo a tantos outros cantos e recantos do Brasil, do mundo, todas aquelas pessoas de boa vontade que quiserem escutar, que quiserem ver este vídeo. Eleições 2020. Passada a campanha, com certeza você, querido cristão, querido católico, você pôde ver as propostas dos candidatos, das candidatas, seja a prefeitos, seja a vereadores. Tiveram a oportunidade de conhecer um pouco. Claro que é bom destacar sempre que prefeito, por isso que chama poder executivo, ele executa, né? Então o prefeito, ele é para fazer. Também ele pode criar uma lei e mandar para apreciação do legislativo. Isso é comum. O vereador não executa. Então você vai escutar, que o vereador disse que vai fazer isso, que o vereador disse que vai fazer aquilo. Então, querido eleitor, querido cristão, querido católico, se o seu candidato a vereador prometeu a fazer tantas coisas, cuidado. Se ele não falou, não, eu estarei lá fiscalizando o executivo, então cuidado se ele não falou isso. Porque a opção primeira da vereança é fiscalizar as ações do executivo. Né? Aquele famoso prefeito de Colatina, Sérgio Meneghetti, se eu não me engano, ele diz que onde há corrupção é porque do prefeito é porque a Câmara foi omissa. Porque no primeiro indício, a Câmara pode muito bem já tomar as providências, inclusive pode até levar a uma cassação. Então, é importantíssimo sabermos em qual vereador, qual vereadora que iremos votar. Qual é a intenção deles? A gente vê por aí, e no interior do Amazonas, e não só aqui, mas no interior de todo o nosso Brasil, nós vemos que muitos, infelizmente, muitos candidatos e candidatas a vereador e vereadoras utilizam, né, da troca, né? É uma caixa d'água, são os tubos de cana, até pagar energia. Imagina, a pessoa, não, se você pagar minha energia, 300 e poucos reais, eu voto em você. Então veja a que ponto nós chegamos. E no interior aqui do Amazonas, a gente vê isso muito forte. Já não é mais só os candidatos. Já se criou, infelizmente, uma cultura maléfica, se é que podemos dizer de uma cultura maléfica, de algo ruim, onde se vai para as comunidades, por exemplo, não são todos, mas uma grande parte já vai diretamente perguntando, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo, se você me der eu voto, se não me der eu vou procurar outro. Infelizmente, nós estamos numa realidade política, um cenário nacional, que não é só os políticos, os candidatos em si, que são alguns corruptos, mas o povo está vivendo uma realidade corruptiva. A gente vê as claras, inclusive pessoas de dentro da igreja, infelizmente. Líderes dentro da igreja, de pastorais, que se deixam ser subornados. É o chamado compra de voto. Claro que a compra de voto não é só com dinheiro.
A compra de voto pode ser através de um favor, através de um emprego, através de produtos, enfim, várias são as formas. Claro que hoje, graças a Deus, vai minimizando, porque dado a tecnologia, então a pessoa está passando ali, ela tira uma foto de alguma coisa, envia, então já tem investigação, etc e tal. Mas infelizmente a gente vê isso acontecer por parte dos candidatos, isso tanto a vereadores como a candidatos ao executivo, como parte dos próprios eleitores. E aí é o que mais entristece, com certeza, porque se a corrupção parte dos políticos, é fácil. É só não votar nos políticos que se manifestam dessa forma. Agora, quando a corrupção parte dos eleitores, aí se torna difícil. O trabalho é pela conscientização, pela decência moral e etc. Porém, aí cada um se torna responsável de sua ação. Portanto, nós vemos esse cenário político que em todo o Brasil está acontecendo. Acredito que não é só aqui no interior do Amazonas. Mas há esperança, com certeza. Dentre esses tantos candidatas, seja ao executivo ou ao legislativo, com certeza há alguns que apresentam esperança. Há bons nomes. Aqui em São Paulo de Olivença mesmo, há bons nomes para vereador, vereadora. Tem sim bons nomes. Qual é o seu? E qual é a sua intenção? Eu vou votar em fulano porque me deu isso, porque me deu aquilo, é uma carrada de areia, 500 tijolos, que me deu uma caixa d'água, que me deu uma lavadora, que pagou... Não é essa a intenção. Você tem que pensar naquela pessoa que vai te representar. Não só você, mas que vai representar a comunidade. E graças a Deus, se eu não me engano, em São Paulo de Olivença, são 107 candidatos e candidatas a vereadores. Desses 107, temos ótimos nomes para ocupar a vereança, ocupar o cargo de vereador ou vereadora. Saiba escolher bem. O vereador, a vereadora, é o que vai ajudar a nossa cidade a crescer. E tendo este olho aberto na fiscalização, com certeza o candidato ou a candidata em São Paulo de Olivença que vencer, com certeza fará um bom trabalho. Porque ao ver que os vereadores estão responsáveis diante do município, deverá também ele ou ela ser responsável diante do município. Então trago a você, meu irmão, minha irmã, uma mensagem de esperança. Olhemos. Com certeza, você sabe quais são os anseios e as necessidades. Não deixa, talvez, o seu egoísmo, você que talvez pensa, poxa, mas ele, ela me ajudou, né? Infelizmente, o voto não é a troca de ajuda. Repito, o voto não é troca de ajuda. Enquanto nós pensarmos que o voto é troca de ajuda, eu vou votar nele ou nela porque me ajudou, que eu tive doente e foram eles que me ajudaram, foram elas que me ajudaram, eu fui. Infelizmente. Embora a gente sabe que isso é a praxe normal. Mas ou nós mudamos a perspectiva de uma eleição em vista do bem comum. O que é o bem comum? Que a igreja tanto fala. Se você não sabe, a igreja tem um compêndio dessa grossura chamada Doutrina Social da Igreja. E lá tem
todas as realidades, entre elas a maior, o bem comum. O bem comum é você, então, colocar a serviço dos outros, é você poder alcançar o máximo de pessoas. E aí, como um gestor ou uma gestora no município, você deve alcançar a maioria, de modo muito especial aqueles que mais necessitam, porque são os que têm menos chances de oportunidade, menos chance de chegar a alguma realidade. E neste domingo também estaremos celebrando o Dia do Pobre. Não é colocar o pobre como coitadinho, é colocar o pobre como protagonista da sua libertação. Todas as vezes que eu disser, tadinho do pobre, vamos dar uma cesta básica, não que não seja preciso e necessário, é sim, na urgência, na necessidade, a fome não espera, a gente sabe muito bem disso, mas é preciso oportunizar, e aí a política nos ajuda muito a isso, oportunizar o pobre para que ele se liberte. Ou seja, nós damos a cesta básica, mas estamos oportunizando que este pobre tenha um emprego, nós estamos dando uma capacitação para que ele ou ela seja uma costureira, seja um pedreiro, seja um profissional. E assim, quando conseguirem o seu trabalho, quando conseguirem se profissionalizou, ou até mesmo nos seus estudos conseguiu se formar, então tem o seu emprego, bom, agora já não é preciso mais da cesta básica, porque agora eles conseguem. Então, me entendem? Você protagonizou ao pobre que ele se libertasse da pobreza. É essa a chamada do Papa Francisco. Não é pra gente ficar, coitadinho, vamos dar cesta básica, olha, tem muita gente passando fome. Como disse, é preciso, nestes momentos, principalmente calamidades, momentos em que muitos ficaram desempregados, etc. Porém, a chamada do Papa Francisco é para que nós possamos libertar, então, o pobre da sua pobreza material. E claro, a política é a grande oportunidade de fazer isso. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste domingo, 15 de novembro, que vamos celebrar o Dia do Pobre, nós queremos pedir a Deus que cada um de nós, o voto não tem distinção. O mesmo voto que vota um pobrezinho vale o mesmo voto que vota o presidente da República. É igual o voto. Então veja o poder que você tem diante das urnas. Talvez seja o único momento que você poderá se igualar ao mais alto grau que existe, poderíamos dizer, de algum serviço na sociedade. O seu voto, por menor que seja o seu trabalho, por mais simples que seja a sua atuação, tem o mesmo valor daquele que são chamados os ricos, os milionários, enfim. O voto é igual a todos. Por isso tenhamos esperança. Eu confesso que, como pároco, tenho esperança. Tenho esperança que nossa cidade seja uma cidade que os políticos olhem mais para o povo e menos para si. Eu tenho esperança, aqui em São Paulo de Olivença, que os nossos vereadores a ser eleitos sejam homens e mulheres, e aí eu torço, de fato, para que nós tenhamos uma ou mais mulheres na Câmara. Torço porque é preciso o olhar da mulher, seja no município, seja
em qualquer canto, é um olhar precioso. É um olhar de mãe. Então é preciso sim, e torço para que este ano nós tenhamos aqui em São Paulo de Olivença uma mulher, para que possa ser a voz feminina diante do legislativo. Que então homens e mulheres possam olhar muito bem para as nossas comunidades rurais, ribeirinhas, indígenas, que possam olhar para a sede. A gente vê, graças a Deus, que vem caminhando, mas muita coisa pode melhorar. Então, que Deus possa nos ajudar. Eu tenho esperança sim, de que aqueles que forem eleitos possam fazer um bom trabalho. E tenho rezado por isso. O padre, ele não tem um partido. O padre de São Paulo de Olivença é uma pessoa que quer o bem a todos, independente. Que quer que a cidade de São Paulo de Olivença tenha menos violência, que a cidade de São Paulo de Olivença seja uma cidade mais estruturada. Nós sabemos muito bem das dificuldades que nós temos em muitas realidades de infraestrutura, que não é um mandato que vai, infelizmente, não é só em um mandato. Eu acredito que precisaríamos de vários mandatos, mas que tenhamos continuidade. Às vezes a dificuldade de entra um prefeito, aí deixa a coisa tudo bagunçada, o outro vem até consertar, ou bagunça também, aí fica nesse negócio. Nunca a cidade desenvolve como poderia desenvolver. Então eu acredito numa São Paulo de Olivença que seus políticos, que seus representantes realmente representem a cidade. Que olhem por cada bairro tem uma especificidade. Como bom seria que você, político, ao ser eleito, você pudesse ir a cada bairro e escutar o povo. Fazer uma reunião, fazer uma gestão participativa. Olha, tal dia estaremos em bairro, lá no José Carlos Mestrinho, vamos escutar a comunidade. Olha que precioso seria. Lá em Santa Terezinha, vamos escutar. E assim nós vamos vendo o povo participando do governo. Veja que bonito. Isso é democracia. Você, ao ser eleito, a partir de domingo, você, querido candidato, querida candidata, você deixa de olhar simplesmente para si. Deixa de olhar simplesmente para o seu grupo. Você começa a olhar agora para o seu povo. Infelizmente tem essas rixas, essas brigas, né, dos candidatos, dos partidos, etc. Às vezes até de famílias. Mas passada a eleição, é o povo, é a cidade. São os quase 40 mil habitantes em São Paulo de Olivença, os indígenas, os ribeirinhos, o pessoal da sede, os empresários, os pobres. São esses que você vai ter que olhar. Então, claro que é um grande desafio você gerir uma cidade como gestor, você fiscalizar, às vezes com recursos não muito grandes, mas é aí que vai se mostrando a competência de um bom administrador, de um bom gestor, de um bom fiscalizador. Por isso, meus irmãos e irmãs, desejo a vocês neste domingo, dia do pobre, dia de manifestar o nosso mais alto grau de democracia, poderíamos dizer. Porém, não fique somente no dia 15. Não é só vereadores, mas também seja você, eleitor, eleitora,
o grande responsável de fiscalizar os próximos 4 anos. Fica aqui a minha mais sincera saudação a todos os candidatos e candidatas, seja o executivo, seja a Câmara Legislativa da nossa cidade de São Paulo de Olivença. E desejo um frutuoso trabalho aos eleitos, para que possam assim realmente lutar pela nossa cidade. Como igreja, independente de partido, continuaremos falando onde está errado, porque o povo vem até nós para falar, para dizer, olha, nós estamos achando assim, assim, e como uma voz que muitas vezes clama no deserto, como João Batista, a igreja nunca se calará. Seja qual partido for, seja o candidato que ganhar, continuaremos agradecendo as bonanças, as benfeitorias que foram feitas e continuaremos criticando, continuaremos falando quando não fizerem a proposta que pede de fato de seja um gestor, seja um vereador, seja enfim um secretário, qualquer coisa, né? Então a gente quer sim estar como igreja sendo voz e vez, principalmente para os mais necessitados. E claro, estamos sempre também abertos a parcerias, o que for de bom, o que for para melhor do nosso município. Como todos vocês já conhecem, já sabem, os 4 anos que aqui estou, nunca foi negado um nada para qualquer pessoa, principalmente para as instituições que vieram até nós, para que assim pudéssemos, em parceria, realizar alguma coisa. Que Deus assim nos ajude e tenha uma boa eleição. Vote certo, vote consciente, porque o voto não é só dia 15. O voto é durante os 4 anos, como consequência do dia 15. Deus os abençoe.